Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro KNCA da Kinea. Por que, Adriano? Exatamente porque ele ficou em primeiro lugar disparado aqui, com praticamente metade dos votos. Antes estava até mais da metade dos votos nessa enquete que eu lancei 2 dias atrás sobre quais os Fiagros que vocês querem que eu faça análise nas próximas 2 semanas. Então o KNCA ficou em primeiro e a gente semana que vem deve fazer, pelo que eu tô vendo aqui da enquete, a princípio é o XPCA que tá ganhando assim com uma certa folga dos demais. Então vamos lá, mas lembrando pessoal que sempre dê uma passadinha aqui na nossa comunidade que tem muita informação, tem essas enquetes que é sempre bom você chegar e você votar também. Então vem comigo, vem. Então o KNCA pessoal, atualmente está custando R$ 106,25 e nas últimas 52 semanas teve uma mínima de R$ 104,03 que foi bem aqui ó, eu vou mostrar daqui a pouquinho, e uma máxima de R$ 112,89 que foi bem aqui. O dividend yield está realmente esse estúpido aqui, 14,98%, mas poderia estar melhor, porque para Fiagro esse não é um dividend yield tão alto, porque em Fiagro, meu amigo, o negócio é pesado, Então, lembrando que aqui você tá isento de imposto de renda, isso aqui cai limpinho, esses rendimentos caem limpinhos na sua conta da corretora. E o fundo sofreu uma desvalorização nos últimos 12 meses de 2,07%. Então, como eu prometi aqui, ó, nesse ponto ele teve a máxima dele, dia 13 de abril de 2022, quase um ano atrás, e a mínima foi bem recente, ó, a mínima tá aqui, R$ 104,03, mas aqui também teve uns pontos bem baixos, olha aqui, ó, 104,15, 104,7, foi bem próximo dessa mínima aí. Aí você viu que ele subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, ele gosta muito de oscilar, né, digamos assim, essa cotação dele. O valor patrimonial da cota é R$ 101,71, então a gente verifica que o P sobre VP tá 1,04, ou seja, ele tá com 4% de ágio, 4% de prêmio. Então, aí é diferente dos demais Fiagros que eu venho analisando ultimamente. Por quê? Apesar de não ser um momento muito bom, nem para Fiagro, nem para fundo imobiliário, ele já está com P sobre VP um pouco alto, porque a maioria dos Fiagros ou está 1,01, 1,02 e ele já tá 0,4. Ele tá um pouquinho alto. Pode ser que não seja um bom momento de compra do fundo por causa desse P sobre VP que já está um pouco alto. O número de cotistas atualmente é 26.276, o que não é muito, mas considerando que o fundo é um fundo base 100 e é Fiagro, então também não é tão pouco. Os rendimentos médios dele estão em R$ 1,29. O fundo não é muito antigo, lembrando que quase todo Fiagro também não é muito antigo. A gente vai ver isso aqui com mais precisão daqui a pouquinho no último relatório, no gerencial, que é exatamente sobre esse dividend yield anunciado no final de fevereiro, pago agora em março. Então o rendimento dele, dessa vez, você vai ver que foi bem abaixo dessa média dele, ó, que é 1,29, só pagou 1,08. E o rendimento dividend yield dele foi 1,01, que normalmente é bem baixo para Fiagro. Fiagro, eu já tinha falado no vídeo passado, quem quiser ver o meu vídeo sobre o VCRA ou VCRA, vou colocar aqui em cima um cardzinho no topo do lado direito, falando sobre VCRA e falando sobre esse detalhe. O VCRA foi exatamente o fundo que eu tenho na minha carteira de Fiagro, dos 8 Fiagros que eu tenho, né, nos últimos 5 meses, desde que eu comecei a comprar Fiagro, que teve um rendimento mais baixo, abaixo de 1. Depois dele foi exatamente o KNCA, porque a média, a maioria é na faixa de 1,30, 1,25. 1,25 já é ruim. É normalmente 1,30, 1,35, 1,40, 1,45, 1,50. É assim que Fiagro trabalha. E lembrando, pessoal, que a gente aqui não faz recomendação nem compra, nem de venda de nenhum Fiagro, nenhum fundo imobiliário, nenhuma ação. Você vai pegar esses dados que eu estou passando, vai estudar mais, vai se aprofundar mais, analisar e aí sim você vai decidir pela compra ou não. Você, somente você. E o fundo tem uma liquidez diária de 3.098.000, o que é uma liquidez muito boa para um Fiagro. Aqui a gente vai ver as distribuições desde o início do ano passado, que é basicamente quando o fundo começou a distribuir dividendos. Basicamente foi isso, ele começou a distribuir dividendos em janeiro do ano passado. Então você vê aqui 1,09, ou seja, um pouquinho maior do que essa distribuída nesse mês. Depois 1,09 de novo, aí subiu 1,32, caiu para 1,17, subiu de novo 1,44, caiu de novo 1,25, 1,21, caiu um pouquinho, subiu de novo 1,46, desceu de novo 1,40, depois subiu para 1,45, desceu para 1,40, manteve 1,40 e caiu para 1,30 em janeiro e agora caiu para 1,08 em fevereiro. E lá no relatório que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele vai dizer exatamente o que aconteceu nesse mês de fevereiro para essa distribuição no mês de março ter sido menor do que as normais.
Um dos motivos tá exatamente aqui. Olhe como foi fevereiro do ano passado e como foi fevereiro desse ano. Estão notando a semelhança? Se liguem aí. Então vamos ao relatório gerencial, né? Como eu falei, a Kinea, provavelmente uma das gestoras mais queridinhas, juntamente com a Credit Suisse. Então, toda a vida que tem o fundo da Kinea, seja ele Fiagro como esse aqui, seja ele fundo imobiliário, assim como os fundos imobiliários da Credit Suisse, todo mundo gosta e a maioria das pessoas aceitam pagar um prêmio, um ágio, em cima do valor patrimonial. Ou seja, normalmente esses fundos trabalham acima do valor patrimonial, 1,01, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Alguns até mais do que isso. Então, como eu estava falando, esse relatório aqui é referente ao mês de fevereiro, em relação aos rendimentos que foram pagos agora no mês de março. Tá aqui, ó, 1,08. Foi o rendimento mais baixo da história do fundo, vocês viram, né? O fundo atualmente tem um patrimônio de 1,43 bilhões. Em cima aqui do lado direito eu vou colocar um cardzinho mostrando o vídeo anterior que eu fiz. E na época que eu fiz, o fundo da Kinea, o KNCA, era o maior fiagro da bolsa, com quase 1 bilhão. Não chegava a 1 bilhão e agora tá 1,43 bilhões. O que aconteceu? A gente vai ver aqui também. E lembrando, meu amigo, se você não tá inscrito nesse canal, meu amigo, não perca tempo. Se inscreva agora, deixa o likezão e ative o sininho. E o valor da cota patrimonial é R$ 101,71. Eu acho que a gente já tinha visto esse valor lá no Status Invest. O valor de mercado da cota no momento do fechamento desse relatório era R$ 106,80. E a gente vê que a taxa média do fundo é CDI mais 5,47% ao ano ou IPCA mais 7,76% ao ano. E a gente tinha visto que a liquidez diária dele é muito boa, 3,3 milhões de liquidez diária, o que é uma liquidez muito boa, ou seja, é muito fácil comprar e vender esse fundo. O objetivo do fundo é o investimento em valores mobiliários, especialmente em CRAs, ou seja, o certificado de recebíveis do agronegócio, ou CRIs, certificado de recebíveis imobiliários, e cotas de outros fiagros, ou LCAs, letras de crédito do agronegócio, ou LCIs, letras de crédito imobiliário. Basicamente, ele investe nesse tipo de ativo. Isso aqui mais ou menos é aquele bate-papo com o investidor. Quase todos os relatórios têm essa conversa no início do relatório. Então, a posição do fundo no final do período, ou seja, fevereiro, ele estava com a alocação de 77,5% em CRAs, 21,7% em LCIs e 0,8% em caixa. A parcela investida em CRAs atrelados ao CDI corresponde a 62,3% do patrimônio. E aí ele fala, nesse caso, a gente já viu que o dividend yield médio dele é CDI mais 5,47% ao ano e tem um prazo médio de 3,15 anos. Já a parcela que é atrelada ao IPCA corresponde a 15,2%, ou seja, ele tem a maior parte atrelada a CDI, como é normal nos fiagros, e uma parcela pequena a IPCA. Tem muito fiagro que é 100% CDI, não tem nada de IPCA. Esse aqui ainda tem 15% de IPCA, o que dá aquele dividend yield médio que a gente já viu de IPCA mais 7,76% ao ano e a duration é 6,19. A distribuição de dividendos referente ao mês de fevereiro, no dia 13 de março, é de R$ 1,08. Considerando a cota no momento, que estava R$ 100,57, detalhe importantíssimo, os dividendos do mês de fevereiro tendem a ser menores. Por quê? É um mês que tem um menor número de dias úteis. Como as parcelas do fundo, a maioria são atreladas ao CDI, elas são muito sensíveis a menos dias úteis. Quanto menos dias úteis, menor o rendimento da carteira. E esse mês de fevereiro em especial, ele teve apenas 18 dias úteis, ao invés do normal, e como foi janeiro, que foram 22 dias úteis, 4 dias úteis a mais. Mais detalhes sobre o fundo é que ele teve o início, na realidade, olha aí, no finalzinho de outubro de 2021, mas segundo o Status Invest, ele só começou a distribuir rendimentos a partir de janeiro de 2022. A taxa de administração é acima do normal, digamos assim, porque a maioria é 1, ou às vezes até um pouquinho abaixo de 1, e essa é 1,20, mas para compensar também não há taxa de performance, que a maioria tem taxa de performance. O administrador é a Intrag e a gestora, como a gente já viu, é a Kinea Investimentos, que pertence ao grupo do Itaú. Vocês devem ter visto lá em cima que tem um símbolozinho do Itaú. Com as aquisições de CRA desse mês, uma parcela da carteira passou a ser indexada ao IPCA. Portanto, passaremos a acompanhar a variação desse indicador para aferir os resultados do KNCA. Ou seja, antes dos investimentos desse mês de fevereiro, o fundo não tinha nada de IPCA, nada indexado ao IPCA. Era também 100% CDI. Agora ele tem parte, como a gente viu, 15% indexado
indexado ao IPCA. As principais movimentações na carteira nesse mês de fevereiro foram o que ele acabou de falar. Foi de 216 milhões que foram pagos em 4 novas operações, com a remuneração média daquela que a gente já viu, né? IPCA mais 7,86%. E as operações foram com a Minerva, 75,3 milhões. Aqui ele faz uma mini descrição do que é a Minerva. Para quem não conhece, a Minerva também tem ação na bolsa, é a BIF. A Raizen também opera na bolsa, é uma CRA de 49,8 milhões e também eles emprestaram dinheiro para a Klabin, 74,5 milhões. E a Klabin também é super conhecida, também tem ações na bolsa. E para fechar, mais um CRA dessa Bartira Agropecuária que eu não conheço e foram 17 milhões investidos nesse CRA. Aqui ele vai fazer esse resumo, eu nunca tinha visto um resumo tão resumido assim numa carteira. Aí ele mostra os 4 tipos de ativo dele: CRA atrelada, indexada ao CDI, 62,3% da carteira. CRA atrelada ao IPCA, 15,2%. A gente já tinha visto isso. E ele tem mais 21,7% em percentual do CDI, 98%. Aqui a gente vê que é CDI em média, é CDI mais 5,47% e aqui IPCA mais 7,76%. A gente já tinha visto isso antes. E aqui a gente vê que a distribuição geográfica desse fundo é relativamente boa. Olha aí, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 estados no Brasil, é uma boa diversificação geográfica. E também tem uma diversificação por setor. 1,1 em grãos e algodão, 5,3 em celulose, deve ser a Klabin, 6,8 em fruticultura, 7% em insumos, 9,5 em proteína animal, aqui com certeza tá a Minerva, 13,9 produção de insumos e 33,8 açúcar e etanol. Aqui deve estar a Raizen também. E indexador, novamente falando sobre isso, 84,1% é CDI, 15,2% IPCA, que a gente já viu mais de uma vez, e 0,7% é Selic. Aqui está incluído CRAs e LCIs, que a gente viu que estão tudo atrelado ao CDI. Aqui mostra toda a carteira de ativos do fundo, todos os devedores do fundo. Então a gente verifica aqui, ó, do primeiro ao 10º, tudo CRA, mostra aqui o indexador, mostra aqui quem são os devedores. A gente vai dar uma passada daqui a pouquinho, num resuminho, falando de cada um desses devedores daqui a pouco para vocês verem. E para fechar a lista de devedores, a gente vê que tem mais 7 devedores claramente e não está mostrando quem é que está devendo em LCI. E os demais devedores dessas outras 7 CRAs. Basicamente é uma carteira toda em CRAs, com exceção dessa LCI, que a gente já viu que é de 21,76% do valor do patrimônio. E aqui, pessoal, ele começa a fazer um resuminho sobre cada um dos devedores. Então, pessoal, se você tiver interesse, aí você dá uma pausa e dá uma lidinha. Eu acho legal esse tipo de resumo, mas eu acho perda de tempo eu ler para vocês isso aqui. Então, pessoal, quem não for inscrito no canal, meu amigo, não esqueça, se inscreva no canal, deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima aí.